Estamos iniciando mais um estudo do livro Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, Bem-aventurados aflitos, no item Causas atuais das aflições, parágrafo 5º. Bom, quem de nós nunca olhou para o passado e pensou: se no começo da minha vida eu soubesse o que sei hoje, quantas coisas eu teria feito de forma diferente? Essa sensação de arrependimento, de ter perdido o dia ou a vida em escolhas equivocadas, é uma das experiências mais humanas que existem. No vídeo de hoje, vamos mergulhar em um texto profundo da doutrina espírita que aborda exatamente esse dilema. Vamos refletir sobre a diferença entre a justiça humana, que é falha e limitada, e a justiça divina, que é perfeita e atinge todas as nossas ações. Nosso estudo vai nos mostrar que a dor e o sofrimento não são punições cruéis, mas sim lições e experiências necessárias para que possamos aprender e nos aperfeiçoar. E o mais importante, ele nos apresentará a solução para o nosso dilema mais profundo, a ideia de que, mesmo quando a vida parece desperdiçada, o sol de uma nova existência se levantará, nos dando a oportunidade de recomeçar e aplicar toda a sabedoria que conquistamos. Junte-se a nós para compreendermos a beleza dessa lógica e descobrir como o Espiritismo nos dá a certeza de que não há tempo perdido e de que a porta para a felicidade futura estará sempre aberta. Sejam muito bem-vindos. Então, iniciando esse parágrafo 5º, né, do item Causas atuais das aflições, ele, na verdade, ele é uma extensão da ideia de que o sofrimento é uma consequência e não um castigo arbitrário. Ele vai estabelecer uma diferença crucial entre a lei humana e a lei divina. E, em seguida, vai nos oferecer uma resposta reconfortante para o sentimento de arrependimento. Veja, Kardec começa falando o seguinte: a lei humana atinge certas faltas e as pune. Pode, então, o condenado reconhecer que sofre a consequência do que fez. Então, esse início de parágrafo, ele está retratando a justiça humana, que ela é limitada, né? E a frase ela serve como um ponto de partida para a argumentação que vai seguir. Ela nos apresenta a lei humana como um exemplo imperfeito, mas didático da lei de causa e efeito. Por exemplo, o texto nos diz que a justiça feita pelos homens atinge e pune apenas certas faltas, ou seja, apenas aquelas que estão previstas em códigos e leis. Por exemplo, a lei pune um roubo ou uma agressão, mas não pune a falta de caridade, não pune a ingratidão, não pune a inveja, o orgulho. Entretanto, mesmo com as suas limitações, a lei humana é útil para nos mostrar uma coisa: quando um criminoso é preso e condenado, ele sabe exatamente por que está sofrendo. A prisão é uma consequência direta e visível do seu crime. Não há mistério. O condenado pode facilmente reconhecer que a sua dor é resultado das suas próprias ações. Mas a lei não atinge, nem pode atingir todas as faltas. Incide especialmente sobre as que trazem prejuízo à sociedade e não sobre as que só prejudicam os que a cometem. Então veja que Kardec aqui ele está falando a respeito das limitações da lei humana. Nessa frase, ele continua a comparação com a lei humana, mas agora para destacar suas imperfeições. Ele explica por que a justiça dos homens é incapaz de alcançar e punir todas as faltas. Ele nos fala que a lei humana ela é limitada em seu alcance. Ela se concentra apenas em crimes que causam prejuízo à sociedade, como o roubo, a violência, a calúnia.
Então, o propósito da lei humana é manter a ordem social, mas ela não pode julgar ou punir a moralidade do indivíduo em sua totalidade. Isso significa que existe um vasto campo de faltas que a lei não alcança, que são as que só prejudicam os que as cometem. Por exemplo, a intemperança que leva uma pessoa a arruinar a saúde, o orgulho que a impede de pedir ajuda e a leva à solidão, a preguiça que faz com que ela desperdice talentos e oportunidades. Então, esses vícios são fontes de grande sofrimento para o indivíduo, mas não são crimes. O texto ele vai preparar o terreno para a próxima ideia. Se a lei humana não alcança essas faltas, a lei de Deus, sendo perfeita e justa, não as deixa impunes. Deus, porém, quer que todas as suas criaturas progridam e, portanto, não deixa impune qualquer desvio no caminho reto. Então, Kardec aqui está chamando atenção para a perfeição da lei divina. Aqui nós temos o ponto central de todo o texto, pois ela estabelece o contraste divino entre a justiça humana e a justiça de Deus. Ela nos ensina que a perfeição de Deus exige que nenhuma falta seja ignorada. Então, o objetivo de Deus ele vai ser que todas as suas criaturas progridam e se tornem melhores. Se o progresso é a meta, então o erro precisa ter uma consequência para que o aprendizado ocorra. É como um professor que corrige um aluno e ele não corrige por maldade, mas para que o aluno entenda o seu erro e não cometa novamente, né, o professor é obrigado a fazer esse tipo de correção. Da mesma forma, Deus, em sua infinita sabedoria, não deixa impune qualquer desvio do caminho reto. Então, o que a gente tem que entender é que essa impunidade, ela não significa uma vingança. Significa que toda e qualquer ação contrária à lei de amor e caridade terá uma consequência, por mais leve que seja. O espírito que comete um erro precisa sentir o seu resultado, para que sua consciência seja tocada e ele compreenda a necessidade de se emendar. Resumindo, a justiça de Deus ela é perfeita porque está a serviço da evolução. Ela não existe para punir, mas para educar e conduzir todas as almas, sem exceção, de volta ao caminho da luz. Não há falta alguma, por mais leve que seja, nenhuma infração da sua lei que não acarrete forçosas e inevitáveis consequências, mais ou menos deploráveis. Daí se segue que nas pequenas coisas, como nas grandes coisas, o homem é sempre punido por aquilo em que o pecou. Então, aqui, a frase ela é uma das mais importantes do texto, pois afirma a perfeição e a universalidade da lei de Deus. Ela vai nos ensinar que no universo moral, assim como no físico, não existe ação sem reação. E a explicação é a seguinte: veja, o texto ele afirma que não há falta alguma, por mais leve que seja, que escape da lei divina. Isso significa que, ao contrário da lei humana, a justiça de Deus ela é absoluta. Um pensamento de inveja, uma pequena mentira que não sejam punidas pelo homem, também geram consequências. Nada passa despercebido. Então, as consequências elas são descritas como forçosas e inevitáveis, o que mostra que elas não dependem de um juiz ou de uma decisão, mas são uma lei da natureza espiritual. O sofrimento que resulta é proporcional à falta, sendo mais ou menos deplorável, de acordo com a gravidade do erro. E, enfim, o texto conclui que o homem é sempre punido por aquilo que pecou.
Então, a palavra punição não tem o sentido de vingança, mas de correção. A consequência é desenhada para nos ensinar exatamente a lição que precisamos aprender. Por exemplo, quem pecou pelo orgulho terá que enfrentar situações que o obrigarão à humildade. Em resumo, a frase ela nos está mostrando que vivemos em um universo moral perfeitamente justo, onde cada ação, por mais insignificante que seja, tem uma consequência inevitável que nos leva, de forma didática, ao aprendizado e à evolução. Os sofrimentos que decorrem do pecado são-lhe uma advertência de que procedeu mal, dão-lhe experiência, fazem-lhe sentir a diferença existente entre o bem e o mal e a necessidade de se melhorar para, de futuro, evitar o que lhe originou uma fonte de amarguras, sem o que o motivo não haveria para se emendar-se. Veja, aqui, Kardec, com esse texto, ele está falando sobre o sofrimento como uma ferramenta de aprendizado. A essência do pensamento espírita sobre a dor, ela muda nossa perspectiva, transformando o sofrimento de um castigo sem sentido para uma poderosa ferramenta de ensino e evolução. Veja, a dor que sentimos após um erro não é um ato de vingança, mas uma advertência. Ela funciona como um sinal de que nos desviamos do caminho correto. Por exemplo, a dor no estômago após um excesso de comida. Não é uma punição, é um alerta do corpo de que algo não está certo. Da mesma forma, o sofrimento moral é um alerta para o espírito. Essa advertência nos traz 3 lições fundamentais. Primeiro, a experiência. A dor nos dá uma experiência que o mero conhecimento intelectual não pode proporcionar. Nós não apenas entendemos, mas sentimos na pele as consequências de nossas ações. A segunda situação, a consciência do bem e do mal. Então, o sofrimento nos faz sentir de forma visceral a diferença entre o que é certo e o que é errado. Um egoísta, ao se sentir abandonado, pode finalmente sentir a solidão que ele causou nos outros. E, por fim, a motivação para mudar. A dor nos impulsiona a buscar o melhoramento. Sem ela, não haveria motivo para nos emendarmos. Se o erro não tivesse consequências, o espírito continuaria em sua imperfeição, estagnado e longe da felicidade. O sofrimento, ele é um impulso que nos tira da inércia moral. Então, esse texto, ele nos ensina que a dor é uma manifestação da misericórdia de Deus. Ela nos educa, nos desperta para a realidade de nossas faltas e nos dá impulso necessário para corrigir nossos erros e seguir em direção ao progresso. Confiante na impunidade, retardaria seu avanço e, consequentemente, a sua felicidade futura. Então, Kardec chama atenção aqui para o perigo da impunidade, né? Que é uma conclusão lógica da ideia anterior sobre o sofrimento como ferramenta de aprendizado. Ela nos mostra o que aconteceria se a lei divina não existisse e se o erro não tivesse consequências. Então veja, o texto ele nos diz que se o espírito pudesse agir mal com a certeza da impunidade, ou seja, sem nenhuma consequência para suas ações, ele não teria motivos para mudar. Imagine um estudante que sabe que passará de ano, independentemente de estudar ou não, ele não terá incentivo para aprender. E seu conhecimento e desenvolvimento ficarão estagnados. Exatamente isso que a frase descreve. Ele fala sobre o retardo no avanço. Porque sem a experiência da dor, o espírito que age mal não teria o impulso necessário para corrigir seus erros. Ele se sentiria confortável na sua imperfeição e seu progresso na jornada evolutiva seria interrompido ou
ficaria extremamente lento e, como consequência disso, ele teria a sua felicidade adiada. Lembrando que a felicidade verdadeira é duradoura, é um fruto do progresso moral. Um espírito preso ao egoísmo, ao orgulho e à ignorância não pode ser plenamente feliz. Ao atrasar seu avanço, ele estaria, na verdade, adiando e se afastando da sua própria felicidade. Então, veja, a gente entende que a dor e as suas consequências não são um ato de crueldade, mas um mecanismo de amor e misericórdia. Elas são essenciais para que o espírito não estagne na ignorância e no vício. É para que seja impulsionado a buscar a sua verdadeira felicidade, que está no caminho do bem. Entretanto, a experiência algumas vezes chega um pouco tarde, quando a vida já foi desperdiçada e turbada, quando as forças já estão gastas e sem remédio o mal. Põe-se então o homem a dizer: se no começo dos meus dias eu soubera o que sei hoje, quantos passos em falso teria evitado? Se houvesse de recomeçar, conduzir-me-ia de outra maneira. Então, nesse texto, Kardec está falando sobre o peso do arrependimento. É uma reflexão profunda sobre um dos sentimentos mais comuns na vida humana, o arrependimento. Ela descreve a dor de se adquirir a sabedoria e a experiência apenas quando parece ser tarde demais para usá-la. Então, o texto ele vai destacar algumas partes importantes, né? Ele fala sobre a chegada tardia da experiência. Veja, a sabedoria não nasce com o homem, ela é construída com o tempo, através de acertos e principalmente de erros. A frase lamenta que, em muitos casos, essa sabedoria só é alcançada quando a vida já está desperdiçada e turbada, cheia de problemas, escolhas ruins e energias gastas. O texto fala sobre o grito das almas arrependidas, onde o texto reproduz a voz de uma pessoa no final da sua jornada, onde ela olha para trás e percebe a quantidade de passos em falsos que deu, a dor que causou a si mesma e aos outros, e a vida que poderia ter sido diferente. E por último, o texto fala sobre o desejo de recomeçar, né? O anseio de conduzir de outra maneira, expressa o desejo profundo por uma segunda chance. A pessoa sabe que o mal que fez não tem mais conserto e a oportunidade perdida não pode ser recuperada. E por isso anseia por uma nova oportunidade para aplicar as lições aprendidas. Então veja que nessa passagem, né, ela captura a amargura de quem entende o valor da experiência apenas no momento em que não há mais tempo para usá-la. No entanto, já não há mais tempo, como obreiro preguiçoso que diz: perdi o meu dia. Também ele diz: perdi a minha vida. Contudo, assim como para o obreiro o sol se levanta no dia seguinte, permitindo-lhe neste reparar o tempo perdido. Também para o homem, após a noite do túmulo, brilhará o sol de uma nova vida, em que lhe será possível aproveitar a experiência do passado e suas boas resoluções para o futuro. Então aqui a gente fecha, né, esse quinto parágrafo, onde Kardec vai falar sobre a esperança de uma nova vida. Essa é a parte mais reconfortante e esperançosa do texto. Ela responde ao sentimento universal de arrependimento e à sensação de que a vida foi perdida, oferecendo a reencarnação como a solução perfeita da justiça divina. Então, o texto ele utiliza uma analogia simples, mas poderosa, que é a do obreiro preguiçoso, né? Então, ele começa falando sobre o dia perdido. O dia representa uma vida inteira. O obreiro que desperdiçou seu dia de trabalho, no final, lamenta seu tempo perdido. Da mesma forma que o homem, ao chegar ao fim da sua vida, né, com arrependimento e amargor na voz, diz: perdi a minha vida. A frase ela expressa a dor de ter a sabedoria tardia e não ter mais tempo para aplicá-la, né? E
ele fala sobre o nascer de um novo dia, onde, assim como para o obreiro o sol se levanta no dia seguinte, dando a ele uma nova chance de trabalhar e recuperar o tempo perdido, para o espírito, a noite do túmulo, ou seja, a morte, é seguida por um novo amanhecer. E esse novo dia é a reencarnação. Então, a reencarnação, mais uma vez, ela não é um castigo, mas uma oportunidade. E o texto de Kardec, ele nos assegura que a nova vida não é um recomeço do zero, mas uma chance de colocar em prática tudo o que aprendemos com erros e as amarguras da vida anterior. O espírito leva consigo a experiência do passado e as boas resoluções para o futuro, garantindo que nenhum sofrimento, nenhuma lição seja em vão. Resumindo, né? Aqui a frase nos ensina que a justiça de Deus é tão perfeita que nos dá a oportunidade de consertar nossos erros. Ela transforma o desespero do já não há mais tempo na esperança do eu terei outra chance.